palavra, entendendo mais o que nós estamos iniciando aqui pelo rádio e pela a nossa diretoria que nós temos com Deus, que é muito importante para aqueles que estão de fora também, escutando, cremos, que possam vir algum dia também ser uma visita junto nós, nesse tempo que nós estamos aqui. Amém. Seja qualificado, bem-vindo, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós pedimos e agradecemos a todos que estão ouvindo essa missura. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Vamos aproveitar e apenas uma palavra de oração. Amém. Eterno Senhor, já temos cantado nesses louvores e também temos orado com o nosso amado irmão. E mais uma vez inclinamos nossas cabeças, fechamos nossos olhos para pedir a orientação do Senhor para esta hora. Amém. Para que o Senhor possa abrir nosso entendimento, para compreendermos o que foi revelado nesse tempo do fim, por intermédio do sétimo anjo, quando ele tocou a trombeta. E esta trombeta não deu um som incerto, ela conta para nós exatamente o que é a tua vontade para este tempo. Nós estamos gratos a ti por o Senhor ter nos ajudado sempre. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E cremos que aquele que começou uma boa obra a aperfeiçoará até o último instante. Amém. E sabemos que estamos nos últimos tempos, nas últimas horas da nossa existência aqui na terra, onde a tua igreja dará uma guinada a mais, subirá um plano mais elevado, tanto na revelação, quanto, ó Deus, na aproximação de ti. Amém. E bem sabemos que estás aqui para nos levar para o milênio, Amém, para uma nova etapa. E pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor prepare os nossos corações. Amém. Cuide de cada um de nós. Afasta de nós todo medo, todo temor, tudo aquilo que não está de acordo com a tua vontade. Bem sabemos, Pai, que o tempo é difícil, a hora é bem complicada. Mas tu prometeste cuidar de nós nesta hora final. Cremos que o esconderijo do Altíssimo está aberto para nos abrigar. E assim ficaremos sob as suas asas, descansados sob as suas asas, sob a tua proteção. E que nesta hora, a igreja presente, os irmãos que estão à distância, ó Deus, nos ouvindo também nesta hora. E também aqueles a quem chegar a gravação desta palestra, deste culto, que todos sejam ajudados pelo Espírito Santo da graça. E que seja o Senhor a instruir teus filhos. Te pedimos isto no nome amoroso de Jesus, para a tua glória. Amém. 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 Vocês podem se assentar. Uma boa noite a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Eu não quero que você estava bem aqui no microfone. Eu vou baixar só. Assim tá bom. Assim tá bem. Mais uma vez convosco, não é? Deus abençoe. Alguns irmãos não estão neste culto. Alguns estão trabalhando. Outros também nem sabiam que estávamos aqui. Não é assim? Não deu tempo para avisar para todo mundo. Alguns irmãos me esperavam somente semana que vem. Mas é bom assim, é bom às vezes a gente pegar o povo de surpresa, né?
É bom vir, às vezes sem avisar, né, para ver como estão as pessoas, se o povo está cultuando. Porque às vezes tem gente que só vai para o culto se o pastor tiver. Tem irmãos que só vai para o culto se tiver pessoas de fora, se tiver visitante de fora, e assim sucessivamente. E o certo é que é um compromisso que todos nós temos que ter com Deus. Entre você e Deus. Não entre você e sua esposa, entre você e seu pai, ou sua mãe, ou seja o que for. É um compromisso que temos que ter com o nosso Deus. É dia de culto, o seu lugar é na igreja. É verdade. Viu? Orar. Mesmo, mas que pregador temos? O Espírito Santo é o pregador. Vamos dizer. E nós não podemos reclamar das coisas que Deus tem nos dado. Temos uma mesa farta. Você pode vir no culto e quem vai estar dando testemunho pode ser o irmão Ailton, pode ser o pastor Raimundo, pode ser o irmão João. Eu ouvi uma pregação do irmão João. Que coisa gostosa quando ele pregou sobre sombra, né? Somos sombra, mais ou menos assim. Não é? O irmão Douglas também, bom no ensino, certo? Eu me assento qualquer hora para ouvir qualquer um dessas pessoas, qualquer um desses irmãos. Não tenho nenhum problema com isso. Se você tem, é problema de você. Mas eu não tenho. Pena que não estamos juntos muito tempo. E quando eu venho, vocês querem me ouvir, mas eu gostaria de ter tempo para me assentar e ouvir vocês. Como eu não posso fazer isso, eu escuto a gravação dos irmãos. Às vezes na escola dominical, quando eu consigo acordar no horário, né? Que é o meu horário de dormir. Tanto é que nós lá não temos escola dominical. Temos só o culto da tarde, das 5h30. Mas quando eu consigo dormir mais cedo, então eu acordo para ouvir a escola dominical com o irmão Ailton. E ainda gravo. Ouço à distância e ainda gravo. Para compartilhar com os irmãos. Agora, se você está aqui perto e não sente esse desejo, é um problema interno seu, né? Na verdade, temos que saber através de quem Deus está falando, como Ele está se comunicando, ou você vai perder o que Deus está ensinando nesta hora, viu? Vai perder o que Deus está ensinando neste tempo. Antes de ler as Escrituras, eu quero deixar para vocês um parágrafo de Brano do Sermão Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, onde ele diz assim no parágrafo 28: nunca deixe um pequeno ismo ou uma coisinha, um pequeno sentimento ruim se levantar no meio de vocês. Um pensamento ruim, um mau pensamento sobre alguém, sobre quem quer que seja, não permite isso. Tire isto do caminho imediatamente. Glória. Não deixe nada físico, nada natural, seja o que for, atrapalhar a comunhão que você tem que ter com o seu irmão, a sua comunhão no Senhor. Não deixe nada atrapalhar. Então isso é um pouco... É a pequena raposa que estraga as uvas, vocês sabem. Assim mantenha fora do caminho. Qualquer sentimento estranho, vá e diga para a pessoa, quer dizer, converse. Geralmente eu tenho um sentimento estranho sobre o irmão Raimundo, aí eu comento com outro irmão, sabe? Eu acho, eu penso, eu não acredito muito, eu não me sinto muito bem. É melhor eu ir a ele conversar com ele, ser sincero com ele. Ele não tem alguma atitude tua que eu não está me pegando bem aqui, está me doendo isso, que eu não quero ter nenhuma raiz de amargura com o irmão. Veja, você fica aliviado depois disso. Se acerta, ora junto, ore por mim sobre isso. Eu não quero ter esse sentimento com o irmão. Não sei o que é que o irmão falou de mim, o que é que o irmão pensa a meu respeito. Eu sei que parece que o espírito não está batendo. É melhor ser sincero com a sua irmã, com o seu irmão, conversar, se acertar. Todo acerto que tivermos que fazer tem que ser deste lado do caminho, viu? Amém. Deste lado da vida. Não deixe nenhum acerto para o outro lado. Acerte tudo aqui. Não é? Deus abençoe, bom ver, viu? Que bonitão. É bom demais ver esse irmão. Deus abençoe, mas que saudade do você, irmão. Deixe-me continuar aqui. Mantenha isso fora do caminho. E diga para a pessoa, qualquer sentimento estranho, vai e diga para a pessoa, diga, eu estou errado. Eu não me sinto bem com você. Olha só. Dificilmente alguém faz isso, não é? Irmão, eu não me sinto bem com você. Olha só. Isso é sinceridade. Não
estou me sentindo bem com algo, me veio um sentimento estranho a teu respeito, e talvez você ouviu alguém falar algo, não é? Ou a impressão que você teve não foi tão boa. É melhor você conversar com a pessoa. Não conversar para arranjar inimigo ou para fazer inimizade, mas conversar para se acertar e entrarem dentro de um amor cristão. Amém. Afinal de contas, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Esse Espírito Santo, quando vem a mim e a você, é para nos tornar um com Deus. Amém. E não podemos nós ser um com Deus e estarmos desunidos. Não pode. Diga para a pessoa: eu não me sinto bem com você. Ajude-me a orar sobre isso, para que eu melhore. Porque nós não queremos nada, mas unicamente o puro Espírito Santo de Deus entre nós. Amém. Isso é tudo o que queremos. Então os dons e as coisas vão funcionar bem e tudo seguirá correto. Esses conselhos proféticos é tremendo demais, não é? Amém. É muito bom. Bom, ontem nós falamos sobre um coração convertido. Um coração convertido. Da igreja do pastor José Raimundo. E hoje eu quero continuar o tema, mas falando sobre um coração contaminado. Não é? Coração convertido, nós falamos ontem. Então hoje vamos falar sobre o que é um coração contaminado. E dentro do tema da mensagem, a síntese da mensagem. Para quem foi enviada a mensagem, viria um mensageiro, ou não teria uma mensagem. E quando foi prometido o mensageiro, em Malaquias 4, Elias, eis que eu vos envio o profeta Elias, para converter o coração dos filhos aos pais, correto? Estou pegando apenas a parte da escritura que corresponde ao nosso tempo. Converter o coração dos filhos aos pais. Então, este é o tema da mensagem. Converter o seu coração, resgatar o seu coração, trazer o teu coração a uma condição na qual Deus pode tratar com você como filho. Amém. A mensagem veio para isso. Purificar teu coração, converter teu coração, trazê-lo de volta a uma posição, a um patamar. E somente naquela posição Deus pode tratar com você como se trata com um filho. Amém. Antes dessa posição, não. Só nesta posição Deus pode lidar conosco como um pai lida com toda liberdade. Amém. E você sabe que no natural a nossa liberdade como pais tem sido tirada. Não podemos mais agora dar orientação aos nossos filhos, corrigir nossos filhos como faziam os teus pais. Não podemos, a justiça não deixa. Agora você pode paparicar eles, deixar eles fazerem o que quiserem, ter qualquer tipo de educação, aprender qualquer loucura aí fora, para depois a polícia bater neles. Mas você não pode bater. Mas a Bíblia diz que é os pais que devem fazer isso. Mas primeiramente os pais têm que ter caráter de pai, assim como Deus tem caráter de pai. E Deus corrige aqueles que o ama. Então como você corrige uma pessoa que você ama? Você tem que corrigir com amor. Então não pode ser um pai espancador. Não pode ser um pai turrão, um carrasco. Essa é a diferença. Nem é pai padrasto, porque tem padrasto que são mais pai do que o próprio pai. Então quando você é um pai não um espancador, então você tem autoridade para orientar seus filhos, corrigir seus filhos, ser um juiz da primeira vara mesmo. Amém. E você tem a vara para seus filhos, para corrigi-los. Glória a Deus. Esta liberdade tem sido tirada dos pais, de acordo com a lei dos homens. Mas eu quero ver quem tira de Deus a liberdade de ele exercer seu ofício de pai. Ele disse: eu castigo, corrijo a todos que eu amo. Amém? Amém. Então se você tem o amor de Deus olhando sobre você, então você tem que esperar a correção. E a mensagem de Elias vem para isso. Levar teu coração a uma condição na qual Deus pode lidar com você como filhos e filhas de Deus. Vamos ler uma escritura agora, se vocês mesmos sentados. Aqui está a nossa primeira escritura para hoje. No livro de São Mateus, no capítulo 15, e o versículo 10. São Mateus, capítulo
15, versículo 10, a seguir. Vamos ler aqui calmamente. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ele chamou a si. Ele deve ter pedido silêncio, ou preste atenção em minhas palavras, escute o que eu vou lhes dizer, tire de lado todas as outras preocupações com seu trabalho, com suas dívidas, com quem você deixou para trás. Chama-se a atenção primeiro. Aí disse-lhe, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhes, sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Eu vou ler calmamente com vocês, viu? E vocês leem até onde eu leio. É aquela coisa. Sabe, Paulinho, aquelas pregações suas está deixando pessoas incomodadas. Está sendo incômodo para certas pessoas. Sabe, pai, aquele conselho que você dá para seus filhos, às vezes deixa eles bem incomodados, porque eles não querem ouvir aquilo. As palavras que Jesus disse estavam incomodando as pessoas. Os discípulos ouviram o resmungar deles. Os discípulos podiam ficar um pouco distantes, poderiam ficar ao redor, prestando atenção nos ouvintes, assim como o diácono fica de olho na congregação, assim como você fica olhando como está a situação. Quem está um pouco de fora, olhando um pouco à distância, às vezes vê determinados detalhes, quem está dentro do problema não vê tanto. Os discípulos puderam ouvir deles as reclamações e então foram contar para Jesus. Você sabia, Jesus, que eles estão se escandalizando? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, ou disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada, deixai-os, quer dizer, deixe eles reclamarem, deixe eles falarem. São condutores cegos. Sabe o que é um condutor? É um que dirige, não é? Ele está na frente. Ele tem uma responsabilidade. Já pensou um ônibus cheio aí, lotado, uma lotação de 48 pessoas, é isso? Um ônibus, né? Normal. E o motorista é cego. Em alta velocidade na estrada. Veja. Não sabe se é mão, não sabe se é contramão, não sabe o que está lá na frente. E reclamando de quem tem visão para ver. Jesus disse, deixai. São condutores cegos. São pregadores que não sabem o que estão falando. São ministros que não sabem o que é ministrar. Esta é a verdade. São doutrinadores que não têm doutrina. São crentes que não creem. São pregadores que não pregam. Porque o que prega não é 100% a palavra de Deus. E se não é 100% a palavra de Deus, não deve chamar a tua atenção de maneira nenhuma. Amém. Eu não estou interessado, seja em quem for, que esteja ensinando algo que não esteja 100% com a Escritura Sagrada. Eu não estou interessado com quem consegue fazer malabarismo com as palavras. Eu não estou interessado em quem consegue fazer um grande espetáculo com esta mensagem. Eu estou interessado no aprendizado bíblico central nas Escrituras. Amém. Dentro da vontade de Deus. Amém. Não interpretação de homens. E é claro que a verdadeira pregação da palavra vai incomodá-los e eles reclamam, eles falam. E eu não estou interessado com suas reclamações, com suas acusações. Deixa eles, são condutores cegos. Amém. Agora, se você quiser estar no bonde deles, pode ir tranquilamente. Eu não quero ser conduzido para o buraco. Então Jesus diz, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Você sabe, irmão Raimundo, às vezes temos que ser tão claro com as pessoas e desenhar para elas. Porque às vezes parece que estamos falando por parábolas. Nós não precisamos citar nomes, nós não precisamos apontar situações, nós nem precisamos citar exemplos. Porque pela experiência que você já tem tido durante o tempo de vida e que vocês têm aceitado esta mensagem, pelo que você já tem passado,
poderiam muito bem, ao ouvir a palavra, saber a que está se referindo. Amém. Glória a Deus. Claro que se você não entende, é melhor perguntar. É melhor você dizer, não sei, me explica, do que ficar sei, sem saber de nada. Apenas para dizer que sabe. É melhor você dizer, eu não compreendi isso, então me explica. E às vezes são coisas tão simples que falamos, e você diz, puxa, agora o meu entendimento abriu para entender aquela outra parte lá. Bom, era para os discípulos entender, mas eles não estavam prontos para entender certas coisas. E muitas vezes Jesus os repreendeu por causa da falta de entendimento que eles tinham. Não só Jesus passou por isso, Paulo também passou, quando ele disse, estou admirado com vocês. Pelo tempo que vocês têm, já era para serem mestres. Mas eu tenho que contar tudo de novo, explicar tudo de novo para vocês. Estão como crianças, têm que ser alimentados pelo leite materno, ainda quando já deveriam estar comendo alimento sólido. Sim. Então os discípulos queriam explicação. E Jesus disse, até vós mesmos estáis ainda. Significa que pelo tempo de aprendizado que eles tinham aos pés de Jesus, já era para entender seu linguajar, entender seu idioma. Veja. Aí então ele diz, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Tem explicação ainda mais do que isso? Se for explicar mais do que isso, você vai dizer, eu não tenho ido para o culto para ouvir falar dessas coisas. É suas necessidades básicas, físicas, que você faz todos os dias. Jesus nem precisava ser mais claro do que isso. Bom, e agora deixe-me parar aqui um pouquinho. Por que será que os fariseus, os líderes daquele tempo, estavam escandalizados com essas explicações simples de Jesus? Porque eles tinham muitas tradições, dentro das proibições da lei, eles interpretavam cada vez mais, e agora a lei era, digamos assim, um compêndio desse tamanho, e a tradição deles dava uma altura desse tamanho, de explicações, tradições e mais tradições. E é claro que com aquilo o povo estava tão apegado com a tradição dos fariseus, que a palavra de Deus já não tinha efeito sobre a vida deles. Então eles diziam, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Digamos, se um deles ouviu Jesus falar isso, eles poderiam ter dito assim, tudo bem, se o que entra pela boca não contamina, então vamos comer uma caranguejeira viva e vamos engoli-la. Você vê como com facilidade você pode interpretar ou argumentar. Porém, não é isto que Jesus está se referindo, não é disso que se está falando. Porém, o adversário inventará desculpas e para não se adaptar ao plano de Deus, porque quer que o plano de Deus se adapte a seu pensamento, mas para não se adaptar ao plano de Deus, eles apresentarão tanto subterfúgio, tantas desculpas, que o povo fica confuso e diz, vou fazer o quê? Melhor ficar quietinho no meu canto mesmo. Como o irmão pregou outro dia. E ele diz, não, é somente crendo, não tenho que fazer mais nada. Mas está crendo em quê? Você está crendo errado. Então esse ser somente crer não vai te valer nada. Se ele estiver errado, se não estiver correto. Tudo bem. O que sai da boca, isto contamina. Por quê, meus irmãos? Procede do coração, e isto contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Vamos também olhar para esta mesma parábola no livro de Marcos, no capítulo 7. Adiante um pouquinho para o próximo livro, em São Marcos, capítulo 7. E vamos para o versículo de número 14. Nós vamos encontrar a mesma situação, porém com outras palavras, talvez você vai compreendendo melhor. São Marcos 7, versículo 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isto é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes,
assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo que de fora entra do homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Vamos ver isso aqui rapidamente. Se já saiu de alguém, é porque este coração está contaminado. E é claro que este vírus vai contaminar outra pessoa. Porque quem é possuído por um determinado espírito nunca quer ficar só. Sempre estará buscando prosélito, ou companhia, ou alguém que lhe dê sustentação àquilo. Há algumas coisas que eu gostaria de extrair desta parábola que Jesus está nos contando aqui. Poderíamos extrair 5 coisas principais, porém, claro, não teríamos tempo de abranger as 5. Mas vamos a uma ou duas coisas aqui. Primeiro, Jesus nos diz que a contaminação vem de dentro do coração. A contaminação, diz ele, não é uma condição de ser infectado pelo lado de fora, ou afetado por aquilo que está lá fora. Mas a corrupção é uma condição do coração que se expressa exteriormente. É o coração que expressa o que tem dentro. E isto é expresso através dos teus sentidos. Portanto, meus irmãos, se a corrupção não vem do que está fora, então não há nada que possa contaminar você, a menos que a corrupção ou a contaminação já esteja em você para começar. Não é a bicada do sabiá. Todo mundo fala isso direto, né? Que contamina a maçã. É o bichinho que está lá dentro já. Veja, se é como Jesus diz, eu creio que é, então a contaminação, ela não te afeta de algo que vem de fora para dentro. Mas é algo que já está lá no coração. Então, se a corrupção não vem do que é de fora, não tem nada que possa contaminar você. A menos que o teu coração não seja o coração correto. Ontem nós iniciamos com a frase de William Branham, que diz: eu preferia estar com o coração certo com Deus, não é assim? Do que numa doutrina... Não, eu preferia estar com o coração errado do que numa doutrina correta, ou numa doutrina correta com o coração errado. E com isso as pessoas interpretam e acham que pode estar numa doutrina errada porque ela tem meu coração está bem com Deus. O que isso não é verdadeiro. Se você não está numa doutrina correta, teu coração não está bem. Porque a essência da mensagem é converter teu coração. Amém. Amém. Glória a Deus. Então veja, nós fazemos uma pergunta, e eu já fiz, um homem é ladrão porque ele roubou algo, ou será que ele rouba porque já é um ladrão? Ele pode nunca ter roubado, mas se ele, em seu coração, é um ladrão, então ele vai roubar o primeiro tênis, o primeiro alfinete, a primeira moeda. Vê? Não é porque ele roubou algo e agora ele se tornou um ladrão. Ele já era um ladrão para começar. E por isso ele rouba. Se você entender isto aqui, a essência disto, então você entende o que Jesus estava dizendo. E ele falou em parábola. E a parábola é para compreender, é para mostrar, dar um exemplo, uma máxima sobre alguma coisa. Então, nesta parábola, Jesus nos dá a nossa resposta para esta pergunta.
A pessoa é ladrão porque roubou, ou roubou porque é um ladrão. Jesus explicou isso. Nesta parábola está muito claro que o homem é um ladrão para começar. E, portanto, ele chega a roubar. O roubo não faz dele um ladrão. Interessante isto, não é? Você quer ver outro palavreado aqui que deixa as pessoas tontas? E talvez não te deixe tonto porque você diz, é a mensagem, então eu vou ficar quieto. O que William Branham disse? Roubar é pecado? Beber é pecado? Mentir é pecado? O que um profeta te ensinou sobre isso? Veja, não é pecado. Então, do mesmo jeito que o roubar não faz do sujeito na questão um ladrão. Vamos ver isto aqui. Jesus deixou bem claro aqui isto. O roubo não faz dele um ladrão, pois ele deve pensar primeiro em seu coração. Se você ler a carta de Tiago, Tiago explica isto, que primeiro aquilo é arquitetado lá dentro. A pessoa começa a arquitetar o plano. E daqui a pouco ela dá à luz àquilo. Ou seja, aquilo entra em manifestação. Teve que estar lá dentro primeiro. O roubo não faz dele um ladrão. Primeiro, ele deve pensar em seu coração. Em seguida, uma vez que ele pensa sobre isto, ele arquiteta o plano, esse pensamento vai amadurecendo, então torna-se uma semente que é plantada. E se essa semente é plantada e regada, e ele começa a alimentar isto, uma vez que a semente é plantada, então a qualquer momento, esta pessoa rega aquela semente, e ele vai ter que trazer aquele fruto em manifestação. Aí o roubo se processa, aí a morte se processa, a mentira, o falso testemunho, a perseguição e tudo. Mas primeiro foi arquitetado lá dentro em seu coração. Eu espero que isso esteja bem explicado. Amém. Cada pensamento que temos é uma semente. E se é uma semente, se aquilo é regado, então aquilo vai brotar. Da mesma forma, os pensamentos que estavam em Deus, para começar, eram semente. Você é um pensamento de Deus. Amém. E olha onde você está. O que o William Branham fala? Deus no início estava só. Com o quê? Com seus pensamentos. E ele chama também com seus atributos. Então, isto chegou a manifestar-se. Mas primeiro teve que estar em Deus. Amém. Amém. Então, o irmão Branham disse que o pecado não é beber, fumar e etc. Ele disse, estes são apenas atributos da incredulidade. O homem não crê. E então ele manifesta essa descrença, fazendo aquelas coisas que são contrárias à palavra de Deus. Ou aquelas coisas que são contrárias à vontade de Deus. E é claro, o que é da vontade de Deus, o contrário à vontade de Deus, ele vai estabelecer em sua palavra, mostrando para você o limite no qual você deve caminhar. Mas o incrédulo, por não crer verdadeiramente na palavra, ele chega a cometer tais coisas. Aí você diz, então misericórdia, porque eu sou crente há tanto tempo, eu ainda faço isso, ainda faço aquilo, ainda faço aquilo outro. O que aconteceu? Incredulidade. Você ainda não conseguiu atingir aquele estágio de fé, de revelação que suplanta toda a incredulidade. Amém. Você sabe o que William Branham pregou? A palavra de Deus nos chama. Olha que bonito. Nos convida para uma total separação da incredulidade. Faz muitos anos que lemos esta mensagem, não faz? Muitos anos. Eu digo por mim. Não sei quantos anos faz que você leu. Mas tem esse título. A palavra de Deus nos chama para uma total separação da incredulidade. À medida que você ouve a palavra, você vai se distanciando da incredulidade e se aproximando, adentrando cada vez mais na fé, você vai cada vez mais deixando para trás as trevas e se aproximando da luz, a ponto de você se tornar a própria luz, que é a vida do próprio Deus sendo refletida através de você. Amém. Glória a Deus.
Daí a pouco essas coisas que as pessoas fazem de forma tão costumeira, você deixa de fazer, porque aquilo não faz mais parte do teu coração, não tem pensamento sobre aquilo, você não alimenta determinadas sementes mais. E se você não alimenta, não rega, não põe fertilizante naquela semente, ela vai mirrar, ficar mirradinha, até que não conseguirá mais produzir nenhum resultado. E as pessoas olham e dizem, olha, aquela moça mudou. Olha a aparência dele, olha a aparência dela. Não é aquela questão de vocês, eu estou lutando para ser crente, eu estou lutando para manter meu cabelo, eu estou lutando para manter minha integridade, eu estou lutando para manter minha honestidade. Não é esta luta não, gente. É só não alimentar o Espírito errado e alimentar o Espírito Santo. Amém. Simples assim. Simples dessa forma. Então o que acontece? Sabemos que todos nós nascemos em pecado para começar. Fomos formados em iniquidade. Viemos ao mundo falando mentira, como ensina as Escrituras. Portanto, como nos diz a Bíblia, não há um que seja justo. Um sequer não há. E toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Foi o que lemos ontem, não foi? No culto lá. Isaías 64, versículo 8. Está escrito: todos nós somos como imundo. Todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. E já ninguém há que invoque teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o teu rosto e nos faz derreter por causa da nossa iniquidade. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Você vê que tem um processo aqui de mudança? Tem um processo aqui de mudança. O coração está sendo purificado por causa da tua vida de entrega total a Deus, à vontade de Deus. Então determinadas sementes, elas não conseguem mais brotar, elas não conseguem mais multiplicar. O joio é abafado ali, espiritualmente falando, porque não estamos tratando das duas sementes, mas estamos tratando de hábitos. E aí começa a ser trocado maus hábitos por bons hábitos. Você começa a ter novos hábitos, nova forma de se conduzir. E Jesus liga, ele faz aqui uma ligação entre o coração do homem com os lábios ou a língua. Vamos ver o que ele diz. Da abundância do coração fala a boca. Primeiro ele disse que o que contamina é o que está no coração. Então ele diz, daquilo que está no teu coração, a boca vai falar. Agora, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, olha, como está escrito. Paulo leu a mesma escritura que eu li no culto de ontem, que eu citei ela agora há pouco. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Imagine o que sai de dentro. Imagine o tipo de palavra que é dito, o tipo de linguajar que se tem por aí afora. Com tanta piada suja, imunda, com tanto linguajar torpe, com tanta música profana sendo dito. Toda sujeira e podridão do inferno está saindo da garganta das pessoas. Tudo. Do mesmo jeito que a grande revelação de Deus está saindo também da garganta dos seres humanos. É um paralelo, não podemos fugir disso. Veja o que diz Paulo. Com as suas línguas tratam enganosamente. Ele está falando de sepulcros abertos. Podridão. Fedor. Insuportável. Como? Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides para debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Isto engloba todo mundo, tanto no natural quanto no espiritual. Estão falando coisas bonitas. Eu falei agora há pouco
das palavras torpes, das músicas profanas e tudo. Mas junto com isso está o outro lado, porque o diabo trabalha tanto de um lado como do outro. Ele vem do nível mais baixo ao mais elevado que Deus o permite ir, a ponto de se tornar idêntico ao verdadeiro, para enganar, filtrar tudo, só os eleitos que escapam. Então, assim como na esfera mais baixa, você tem aí tudo quanto é de piadas e músicas profanas e palavreado horrível, coisas torpes e tudo mais, ele vai subindo de nível até chegar na plataforma e falar sobre Deus, sobre amor, prosperidade, bênção e revelação e todas essas coisas. E não passa, porque aqui está maldição, amargura, engano, para enganar as pessoas. E ele engana falando sobre coisas que são verdadeiras. Ou William Branham não teria pregado sobre os ungidos dos últimos dias. Ou Paulo não teria falado sobre ministro de Satanás que se transfigura em anjo de luz. Então é claro que eles vão falar de inferno, eles vão falar de diabos, não, eles falaram de anjos e de harpas de ouro, de ruas de ouro, e de palácios de marfim, e de tronos e todas estas coisas. Porém é um evangelho satânico, não é ministrado. Por trás desse tipo de evangelho não está o poder de Deus para a salvação. Está o poder que o diabo tem para levar as pessoas à perdição. Esse é o ponto número 1 que Jesus está mostrando aqui. O que contamina está no coração. O ponto número 2. Nós encontramos em Mateus 7, onde Jesus nos diz assim: a árvore não pode produzir bons e maus frutos. Ele diz, as palavras são: não pode uma árvore boa produzir frutos ruins, mal. Ou uma árvore ruim pode produzir frutos bons. Tiago nos diz: nem pode uma fonte da água amarga e doce. O ponto número 1 eu citei Jesus e Paulo. Vocês recordam? No ponto número 2 estou citando Jesus e Tiago, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Amém. Amém. Jesus disse: não pode de uma árvore dar bons frutos e frutos maus. Que árvore é essa? É uma mangueira. Essa manga aqui é muito gostosa. E você veja aqui, veja as fibras, a fibra que está aqui. E essa outra manga, isso é veneno, é comer ou morrer? Não é assim. Não é dessa forma. Se é a mesma árvore. Então, se acontecer isso, observe o enxerto que tem ali. Né, irmão Adão? O Adão está lá com o enxerto lá. O que é isso, Adão? Limão. Está lá o limão. E esse cara aqui, Adão? Laranja. Lá no quintal dele, para quem quiser ver, né? Mesmo tronco ali. Mas tem um enxerto ali. A menos seja isso. Mas Jesus não está falando disso. Ele está falando de uma árvore. E esta árvore se trata de pessoas. Isso não pode produzir fruto bom e fruto ruim. Aí Tiago diz: nem pode uma fonte da água amarga e doce. Vamos ler isso nas palavras de Jesus. Mateus 7, versículo 15. Porque nós lemos os versículos anteriores. Versículo 15 de Mateus 7. Vejamos como está. Jesus começa nos orientando a ter cautela. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente, agora ele fala do seu interior, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui está. Por fora são bonitos, bem aparentáveis, têm uma boa presença, se comportam bem, têm um bom comportamento, porque diz a primeira impressão é a que fica. Então não importa como eu sou,
naturalmente no meu dia a dia. É só uma vez que vão me ver, é só um encontrozinho, é só um momentinho, então eu dou uma de santo, me faço de bonzinho, de boazinha, e o conquisto, e a conquisto. Quero ver conviver depois disso. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 10 anos, 20 anos. Eu não sabia que era um diabo, porque ele se apresentou como um anjo. Me chamava de anjinha, benzinho, amorzinho, então tudo inho. Por fora, está tudo bem. Mas por dentro são lobos devoradores. Agora, Jesus disse, só nos frutos é que você vai saber. Ok, não vamos entrar aqui em questão de casamento, de namoro, noivado, seja o que for, ou até mesmo de relacionamento humano que temos constantemente com pessoas no trabalho, com patrão, empregado, seja o que for. Sempre estamos nos relacionando com o vizinho, olá, bom dia, como está? Deixe tudo essas coisas naturais lá. Que o que pega mesmo é no espiritual. Amém. Se Jesus disse, pelos seus frutos, você vai conhecer, então agora você tem que saber o que são os frutos. Se você saber que tipo de fruto sai daquela árvore, ou deveria sair daquela árvore, porque ela se apresenta bonita, frondosa, agradável, mas se você sabe o tipo de fruto que deveria sair daí, aí você vai saber, realmente, isso não é bom. Encontramos, vamos chegar lá, viu? Encontramos também Tiago, nos falando sobre água doce e água amarga, que nenhuma fonte pode produzir os dois tipos de água. E claro, o nosso assunto é um coração contaminado. Tiago capítulo 3, versículo 9. Tiago agora, como Jesus fez a ligação entre coração e boca, ou língua, lábios, Tiago fala sobre a língua, que diz que as pessoas não conseguem refrear. Conseguem pôr freio na boca de um cavalo, não é isso? Mas não conseguem segurar a língua. Com facilidade reclamam, blasfemam, murmuram, põe defeito. Aí Tiago diz, com ela bendizemos a Deus e Pai, Tiago 3 e 9. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Veja, se o homem foi feito à semelhança de Deus, então por que com a nossa boca nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos? Os homens foram feitos à sua semelhança. Ah, mas ele é um incrédulo. Se fosse um crente, eu abençoava. Jesus ensinou isso? Jesus disse, não julguei, para que não sejais julgado. Ah, mas se não for o Filho de Deus, mas como é que eu vou orar? Jesus disse, orai pelos vossos inimigos, pelos que vos maltratam e vos perseguem. É verdade. Ah, mas eu não posso abençoar uma coisa que Deus amaldiçoou. Como você sabe se Deus amaldiçoou tal pessoa? Ah, mas ele era incrédulo. Você também era um incrédulo há algum tempo. E por que você acha que você hoje é uma bênção na mão de Deus? Hã? Jesus não nos deu o direito de julgar quem quer que seja, não importa quem seja. Aquele que rejeita, que diz hoje que não crê, amanhã pode estar mais crente do que você. É verdade. O mentiroso, o assassino, o mulherengo, ou seja que for, aquele que está lá na sarjeta, amanhã pode estar convertido, controlado pelo Espírito Santo, sentar ao teu lado na igreja e você não passar de uma vergonha de durante tantos anos de crente ainda não ter conseguido vencer seus próprios medos, seus próprios temores, seus próprios preconceitos e assim sucessivamente. Não estou bravo não. A gente fica agitado e olha, se não parar para ver essa anotação, você segue. Não é? É verdade. Pois bem, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Esse coração não está convertido. Esse coração está contaminado. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Não é natural para um cristão isso. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte, que é você, dar água salgada e doce. O que Jesus e Tiago querem dizer com estas parábolas? Eles estão dizendo que as coisas do lado de fora não são o que contamina o homem,
Mas as coisas que saem do coração são as que contaminam o homem. Em seguida, ele faz uma lista de um monte de coisas aqui que contamina. Não é? Que mostra aquele coração contaminado lá dentro. Marcos 7, versículo 20. O que sai do homem, isto contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Se pegarmos cada uma dessas palavras, veja aqui, olha, vamos ver aqui, apenas para você ter uma ideia. Maus pensamentos, poderíamos pregar sobre maus pensamentos e ver onde você chega com maus pensamentos e o que você provoca na sociedade, o que você pode provocar no meio da comunidade, o mal que você causa a você e às demais pessoas com maus pensamentos. William Brandt pecava todos os dias. Pecamos todos os dias. E uma das coisas é com nossos pensamentos. O anjo de Deus disse para o profeta: diga ao povo que os seus pensamentos falam mais alto diante do trono de Deus do que as suas palavras. Um recado de um anjo celeste, através de um anjo terrestre, para que a igreja compreendesse o que é pensar. Veja, maus pensamentos, adultério, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. 13 itens. Poderíamos meditar nisto, pregar uma série com 13 cultos. E ainda fazer um resumo depois para uma 14 palestras. Com cada uma dessas palavras, abrangendo tanto no natural e no espiritual, e você vai dizer: céus, eu não sabia que tinha tudo isso e passava por tudo isso. Essa lista de coisas, Jesus disse que isso contamina o homem. E em Mateus 12, 33, São Mateus capítulo 12, versículo 33, nós lemos Jesus dizendo assim, olha: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Pois a árvore é conhecida por seu fruto. Quer dizer, não pode você ser uma árvore boa e má ao mesmo tempo. Ou uma coisa ou outra. Então ele diz: pelo seu fruto conhecerei. Ou você vai conhecer, ela será conhecida pelo fruto. Então agora chegou o momento de falarmos sobre o fruto, só apenas em umas duas frases. Se a questão agora será conhecida através do fruto, e não da aparência, não de como se apresenta, e você só vai saber o fruto na estação própria. Você só vai saber se aquela pessoa é paciente diante dos problemas. Você só vai saber se ela realmente te ama quando você não merece ser amado, quando você não merece ser amada. Porque aí é quando você mais precisa de amor. É no momento de necessidade que você é desprezado. Quando você está bem, quando está tudo bem com você, quando você tem algo a oferecer, não é neste momento que você encontra amigos, você encontra sugadores, parasitas. Teus verdadeiros amigos, você sabe quem é? Quando você estiver em necessidade. Quando você está na pior, quando você está na lona. Que quando você estiver no leito de morte, ou cair numa situação de desvantagem, diante de uma luta que você não conseguiu vencer, e estiver na condição de Jó, mesmo que Jó não tenha perdido nenhuma luta. Não. Era outra situação. No entanto, seus amigos achavam que ele tinha cometido pecado diante de Deus e foram lá com a ideia de consolá-lo. E que consolação era essa? Que era só acusação. Vai, Jó, confessa. Confessa teu pecado. Talvez Deus tenha misericórdia de você. Diz logo que tu errou. Conta para nós em que situação tu caiu. Irmão fofoqueiro, né?
Eu não quero saber dos problemas de ninguém. Eu não quero saber as lutas que você enfrenta. Eu não consigo, eu não vou poder te ajudar nessas lutas. Não. Não estou com a mente aí aberta para saber as lutas que você passa, que você enfrenta, as lutas, o que você venceu ou não venceu. Não, Senhor. Me confesse se você falou mal de mim. Se você fez alguma coisa contra mim, você quer se acertar. Mas tem pessoas que nem sabem fazer. Detona a minha imagem. E eu não tenho imagem nenhuma, coisa feia dessa, nem imagem é. Acaba com a minha vida diante das pessoas, depois a consciência pede, e aí, irmão, eu falei mal de você, não me perdoa. Vá àqueles a quem você falou. Eu já te perdoei desde antes da fundação do mundo. Se eu sou uma semente de Deus, mesmo eu estando zangado com você, mas Deus sabe que eu não tenho raiz de amargura em meu coração. Amém. Amém. Estou pronto para abraçar, chorar com você, lavar teus pés e me agachar diante de você. Amém. Mas isto não vai te livrar da responsabilidade da bobagem que você fez. Quando bateu o carimbo nos dentes, não teve nenhum temor de matar seu amigo, de matar seu irmão, de matar a influência dele. Você só se acertará se for as pessoas a quem você falou e dizer: eu errei em ter falado aquilo do meu irmão. Eu errei em ter feito aquilo com o meu vizinho. Eu quero me acertar com você. Foi vergonhoso eu ter falado aquilo. Mas você deixar 500 pessoas pensando mal de mim e achar que se acertou comigo porque me deu um abraço? Comigo não tem nenhum problema com você. Não tenho. Mas eu quero ser honesto com vocês. Eu quero ser sincero com vocês. Vocês nunca se acertarão desta forma. O que é que você fez? Pegou penas e saiu picotando penas e lançando aos ventos. E depois, desculpa, eu não queria fazer. Vá e junte todas elas. É impossível fazer. Eu picotei papelzinho no vento, diante de um furacão. Não faça isso, porque você só se acerta se você for recolher cada um desses pedacinhos. O vento leva isso para longe. A fofoca, ainda mais hoje nesse tempo do telefone, do celular, do zap, de tudo quanto é de coisa, Facebook e tudo. Quero ver você consertar. Cuidado. Tenha cuidado hoje. Uma palavra que você diz, uma imagem que você expressa, aquilo roda o mundo inteiro. E Deus não te deixará menos responsável hoje. É muito mais, a responsabilidade é ainda maior. Ou fazemos isto, ou teremos problema para nos acertar do outro lado. Todo acerto tem que ser. O que é que eu devo fazer? É impossível fazer isso. Então não faça. Não dê o primeiro passo. Seja cuidadoso. Tenha cuidado. É coisa séria. O que são os frutos? Pois bem, Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Então eu entrei nesse detalhe aqui, me apresentando como exemplo, mas é cada um de vocês também, cada um de nós estamos nessa situação. Mas esqueça tudo isto. Pense agora só no lado espiritual agora, você não vai entender o que eu estou dizendo. William Branham disse, no sermão Os Ungidos dos Últimos Dias, ele disse que o fruto é o ensino da estação. O fruto é o ensino da estação. Ou seja, é o que se ensina. Então, ou faz uma árvore boa e fruto bom, ou faz a árvore mal, o seu fruto mal. Se é pelos frutos que se conhece as árvores, ou a árvore, o Branham disse, o fruto é o ensino para a sua estação. Então, você julga a árvore, ou o homem, com aquilo que sai de sua boca, em termos de ensino. Então isso mostra que são árvore má, e não boa. Um profeta disse que o fruto é o ensino para a estação. Qual foi o fruto de Caim? Qual foi o fruto de Caim? Um ensino fora do tempo, uma adoração fora do tempo. Era uma árvore ruim. Que fruto Abel produziu? Um fruto de revelação. Era o que Deus queria para aquele momento. Uma oferta com sangue. Amém. Então a árvore que neste tempo não está dando o verdadeiro ensino de Deus para esta hora, e está vivendo sobre o ensino de uma era passada, é falso. A árvore é uma árvore ruim e deve ser cortada. Então Jesus continua. Ó raça de víboras. É na mesma escritura, que for parando, vou comentar.
Ó raça de víboras. Note aqui que ele está chamando a semente da serpente aqui. Ele está chamando de semente da serpente. E ele diz assim, que geração de serpente venenosa são vocês? Quando ele diz raça de víboras, ele está dizendo que geração de serpente venenosa. O que sai da boca, lembra da outra escritura que fala sobre peçonhentas? Abaixo dos seus lábios? Creio que foi em Tiago que nós lemos. É um ensino, não importa o quão bonito seja o que estão ensinando, o quão atrativo seja, mas está fora da estação. E Jesus disse, como podeis, sendo mal, falar coisas boas? Irmãos, você acha que essa... Pense uma coisa. A quem Jesus estava se referindo naquela época? Diretamente. Ele estava se referindo a quem ali? Ele estava falando com escribas. E o que faz o escriba? A não ser dedicar toda a sua vida a compilar as escrituras. A anotar os ditos dos profetas. O que faziam os fariseus e os saduceus? A não ser ensinar sobre a lei. Eram homens que pertenciam ao sinédrio. Eram os homens que se assentavam para julgar o povo de Israel. Eram aqueles que ensinavam nas sinagogas. E Jesus está dizendo aqui, como pode vocês, sendo mal, falar coisas boas? Isso significa que eles eram maus e por isso falavam coisas más. Agora, que coisas más eram essas que eles falavam? Você acha que eles iam para o púlpito para falar palavrão? Vocês acham que eles iam para a plataforma para falar piadas e fazer as pessoas rirem? Você acha que o templo era como um circo? Um picadeiro de circo? Não, senhores. Era muita reverência. Não era qualquer um que entrava no átrio. Não era qualquer um que entrava ali para oferecer uma oferta de manjares, um sacrifício. Só o sumo sacerdote com toda aquela santidade que entrava ali. Mas por que Jesus disse que eles estavam falando coisas ruins e perversas? Porque o ensino que eles estavam dando não tinha nada a ver com a revelação que Deus estava dando para aquele tempo. Se hoje temos árvores que são dignas de corte, elas estão pregando esta mensagem, mas dando uma interpretação diferente daquilo que realmente trouxe o profeta. E é pelos frutos que se conhece. A Bíblia fala disso. O fruto é o ensino para a temporada. Então Jesus diz, pois do que há em abundância do coração, fala a boca. O homem bom, do bom tesouro, do coração, tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então é um coração que está com a revelação ao contrário. Ao contrário. Pela metade. Está com interpretação. Agora nós cobrimos aqui este pensamento aqui, e já pregamos isso várias vezes. Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Quantas vezes você já leu isto? Então observe isso aqui. Mas eu vos digo, disse Jesus, que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, viu, irmãos? E por tuas palavras serás condenado. Você vê porque é melhor você ficar calado? Você vê porque é melhor você nem responder à acusação? Você vê porque é melhor você nem responder determinadas perguntas? É melhor acharem que você perdeu o debate? É melhor continuarem pensando que deixou você sem palavras? Ou, tá vendo? Ele admitiu, ficou calado. É melhor do que você abrir sua boca e ser responsável por determinadas coisas. Por tuas palavras serás condenado ou justificado. E você sabe por que isto? Por se tratar das tuas palavras. As coisas que você diz declaram onde está teu coração. E as coisas que lhes são caras dentro do teu coração. Porque daquilo que está cheio o teu coração, então fala a boca. Então nós estamos olhando para o que está lá, no fundo do coração de cada um de nós. Porque o que está no teu coração é o que você verdadeiramente é. O que está no teu coração mostra se você nasceu de novo ou não. E se você não nasceu de novo, então você está em sérios problemas. Você pode estar tentando produzir bons frutos,
mas são apenas tentativas tuas. Mas quando você passa pela transformação do próprio Espírito de Deus trabalhando em você, você não se esforça, você naturalmente dá frutos bons. Amém? Porque disso se trata a vida de Deus. E Jesus disse, eu vim para que tenhas vidas e a tenhas em abundância. Amém, amém. Pois, eu creio que seria bom, amanhã na escola dominical, entrarmos no terceiro ponto e seguirmos adiante a partir daqui. Amém? Amém. Amanhã, se o Senhor nos permitir, às 8h30 começa, o louvor 8h30, então às 9 horas por aí estaremos, os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, amanhã às 8h30 estaremos iniciando e daremos continuidade a este tema. Amém? Tá bom assim? Para não nos prolongarmos muito, já que temos aqui uma segunda parte. Vamos nos colocar de pé, o pastor pode fazer a oração e depois nós continuaremos a outra parte. Amém. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. Amém. Senhor, nosso Deus, Pai. Põe, Senhor Jesus Cristo, todo o som da tua palavra sobre cada um coração, meu Deus. Aleluia. Aqui nessa noite, ó Deus, com esses ensinos, Senhor, que nós precisamos mais e mais de aprender, Senhor. Amém. Senhor, como eu sou uma criança, Pai, ainda estou precisando de começar a caminhar. Mas o Senhor é Deus para me ajudar. O Senhor é Deus para ajudar a igreja. O Senhor é Deus para dar, Pai, mais um conforto no ouvir a tua palavra. Os seus filhos que estão esperando cada dia por essa revelação dessa mensagem. Dos últimos dias que nós estamos vivendo, Senhor. Senhor Jesus Cristo, faz tudo como é da tua vontade. Amém. Ajuda os seus filhos a ser abençoados. Não deixa nenhum ter um mau pensamento. Não deixa nenhum ter um mau entendimento. Aleluia. Senhor, não deixa nenhuma mãe, nem um irmão ter ódio um do outro. Sair falando, meu Pai. Tenha compaixão. Oh Deus, acupa o coração dessas pessoas. Aleluia. Um lados vazios, requisitos. Pela tua misericórdia que nós clamamos a ti e pelo poder da tua palavra. Responde, meu Deus, cada minuto que nós entendemos aqui e compreendemos para nós não sair daquele vazio. Senhor, mas sair cheio do poder da tua palavra dada, meu Deus, para um homem que o Senhor tem enviado, sem ungido por ele, ó Deus, e ele ungir a tua igreja, ungir os seus filhos com a palavra que tem saído. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado. Louvado seja Deus. Aleluia. Vocês, irmão, presta sua Bíblia aqui, por favor, só um pouquinho. Os amados irmãos que estão nos ouvindo pela internet, nós estamos da cidade de Contagem, Minas Gerais, bairro Nova Contagem. Amanhã estaremos transmitindo de Betim, se o Senhor nos permitir. Encerraremos, por enquanto, a transmissão ao vivo. Vocês ficarão com a programação normal que temos na rádio, porque entraremos agora na parte da comunhão. E pedimos a Deus que vos abençoe, pedimos vossas orações, agradecemos a boa vontade que vocês têm tido, aqueles que têm nos ajudado a manter esta obra de evangelização. Nosso abraço fraternal a todos os nossos irmãos e aos irmãos aí de Cardoso Moreira. Logo estaremos também programando uma visita para estar com vocês. E tenham todos um final de semana abençoado na presença do nosso Deus. Deus nos guarde. Amém. Então vocês que têm sua Bíblia, se quiser ler comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ler aqui sobre a ceia do Senhor. Amém. Louvado seja. No versículo 17 de 1 Coríntios 11, Paulo, nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhora, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço, quer dizer, alguém falou para Paulo, que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais-vos que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos apreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, é a minha oração. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. tudo é possível. Somente crer, Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. é possível. Creio, Senhor, Nada a temer, nada temer, nada a temer.